Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo. Reportagem do jornal O Globo informa que até novembro de 2018, o ano passado, o gabinete do ex-deputado estadual e agora senador eleito Flávio Bolsonaro empregava a mãe e a mulher do ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, Adriano é o homem forte do escritório do crime, quadrilha suspeita do assassinato de Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. O ex-policial foi alvo de um mandado de prisão nesta terça-feira e está foragido. Acusado por envolvimento em homicídios no passado, Adriano e outro integrante da organização criminosa já foram homenageados por Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Em nota à imprensa, Flávio diz que é alvo de uma campanha difamatória e responsabiliza o ex-assessor Fabrício Queiroz pelas nomeações. Quem nos acompanha em vídeo tem aí a mensagem do Flávio Bolsonaro publicada nas redes sociais. A mãe de Adriano, Raimundo Veras Magalhães, não pode ser sério isso, hein, Vera? Não pode ser sério. Tem que olhar isso aí direito, viu? Mas Veras, veja bem. São várias Veras Magalhães, hein? Ixi, Maria, tudo laranja, será? Quero ver eu continuar. Eu consegui terminar de ler a nota, a lauda aqui. Bom, a mãe de Adriano é uma das servidoras do gabinete que fizeram repasses para a conta de Fabrício Queiroz, informa a reportagem. O relatório sobre movimentações atípicas do COAF aponta uma outra ligação entre Queiroz e o ex-policial do BOPE. De acordo com dados da Receita Federal, a mãe de Adriano é sócia de um restaurante que fica em frente à agência bancária em que a maior parte dos depósitos em dinheiro foram realizados no Rio de Janeiro. Andrasa, começa agora com você, vamos lá. Tá bom, é o seguinte, em outubro de 2003 e em julho de 2005, o então deputado Flávio Bolsonaro, em seu primeiro mandato, não tinha necessariamente como saber que o Adriano Magalhães de Nóbrega, um dos líderes, cabeças do escritório do crime, era um bandido. Naquela ocasião, para ser justo, quando o Flávio o homenageou, não havia formalmente nada ainda contra esse cidadão. Ele, no entanto, em 2011, Adriano Magalhães de Nóbrega, capitão, em 2011 ele surge pela primeira vez publicamente envolvido num episódio da contravenção do jogo do bicho, de quem, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele é funcionário, executor. O escritório do crime, esse escritório do crime das milícias, é um braço armado executor, cumpre missões, mando de mortes para bicheiros, para contraventores e para políticos também. Em 2011, esse já era o Adriano Magalhães de Nóbrega, expulso da polícia, demitido da polícia militar depois de um longo processo. Nós sabemos como são as corporações, em 2014. Ou seja, em 2014, Adriano Magalhães de Nóbrega já era o bandido. A mãe de Adriano Magalhães de Nóbrega foi admitida no gabinete de Flávio Bolsonaro em 29 de junho de 2016. Não tinha, sinto muito, como Flávio Bolsonaro não saber quem era essa senhora. Mãe daquele a quem ele homenageara. Certo? Não tem como. É impossível, em 2018, que o Flávio não soubesse. O outro preso hoje, Ronald Paulo Alves Pereira, major, é réu desde 2003. Esse sim, réu em função de homicídio de jovens, algo que irá a júri popular este ano. Ele é réu e foi homenageado desde 2003 e foi homenageado aí sim por Flávio em 2004. O Flávio deveria saber aquele a quem homenageia. Eu insisto nesse ponto, primeiro com a pergunta, que gabinete é este, né? Que gabinete é este? Porque também a mulher do Adriano Magalhães de Nóbrega esteve lotada ali. A chave, nós falamos aqui ontem sobre isso, Vera falou também, a chave volta a ser o Queiroz. Adriano é amigo de Queiroz. A mãe de Adriano, lotada no gabinete de Flávio Bolsonaro até novembro de 2018, foi uma daquelas que fez depósitos nas contas de Queiroz. Não é uma história banal.
Tem uma complexidade aí a ser investigada. E aí chega no ponto, para encerrar esse comentário, que é o seguinte: o Flávio já disse várias vezes que no gabinete dele tudo funciona direitinho, que as pessoas trabalham e que não tem esquema. O controle é dele, mata no peito. Não pode agora, como fez, jogar a culpa no Queiroz, como sendo o responsável por essas contratações e o gestor do trabalho dessas pessoas. O gabinete é dele, Flávio Bolsonaro. Se ele delegou para o Queiroz, a sua responsabilidade dele, Flávio, dobra. Ele é o responsável por essas atividades. Então a pergunta fundamental é a seguinte: Flávio Bolsonaro não sabia quem eram aquelas senhoras, o que elas faziam, ficando tanto tempo em seu gabinete? Qualquer que seja a resposta, é comprometedora para o Flávio. Sinto muito. Vamos lá, Joel, sigo com você. Suas considerações. Que turminha do barulho no gabinete do Flávio Bolsonaro, hein? Cada vez é um perfil mais edificante aí. Vamos aos fatos aqui, né? O Flávio disse que, na defesa dele, dizem que ele não tinha como saber, né? O Andreasa apontou bem, um deles já era réu por homicídio aí, né? Um dos líderes aí do tal escritório do crime já era réu por homicídio quando o Flávio Bolsonaro o homenageou lá em 2004, né? Então, a gente já vê com que tipo de pessoa ele estava homenageando. Sem dúvida nenhuma, esses dois policiais aí que hoje em dia provavelmente são os líderes de uma milícia assassina e criminosa, deviam ser policiais cumpridores da lei totalmente admiráveis lá atrás, né? Quando foram homenageados por Flávio Bolsonaro. Agora, quando foi proposto a homenagem a Marielle Franco, a receber a medalha Tiradentes, Flávio Bolsonaro foi o único deputado estadual que votou contra. Então ele homenageou, sim, líderes de milícia e foi contra a homenagem à vereadora Marielle Franco, que foi assassinada, provavelmente também por milícias aí. Qual a relação das milícias com o gabinete do Flávio Bolsonaro? Isso ainda ninguém sabe. Que bom que esse fato foi trazido à tona aí da contratação da mãe e da esposa, para que isso seja investigado, para que a gente descubra, porque tem o dinheiro que o Queiroz recebia, a gente não sabe para onde estava indo esse dinheiro. Tem transações estranhas, inclusive envolvendo o Flávio Bolsonaro aí, supostamente para comprar imóvel, mas com dinheiro vivo sendo transferido aí, e tem a contratação de mãe e esposa de líder de milícia. Isso é muito grave, a gente tem que ver qual que é o vínculo concreto, se é que existe, entre o Flávio Bolsonaro e as milícias. Agora, é bom lembrar, do ponto de vista ideológico, a família Bolsonaro defende e já defendeu explicitamente as milícias no passado, tá? Jair Bolsonaro, por exemplo, já defendeu publicamente esquadrões da morte, já defendeu publicamente milícias. O próprio Flávio Bolsonaro também, na morte, anos atrás, de uma juíza que era bastante agressiva aí na perseguição de milícias, também lamentou a morte, mas disse que, olha, ela humilhava os réus. A defesa ideológica das milícias já foi feita pela família. Precisamos saber qual que é, se é que existe, uma relação concreta, monetária, financeira, de apoio direto. Isso que terá que ser investigado agora. Que bom que veio à tona. Não dá para culpar ninguém sem ter a prova, não dá para culpar ninguém de antemão. Agora que é seríssimo e que precisa ser investigado, precisa. E aí, Vera Magalhães? Pois é, eu acho que os dois já fizeram a cronologia, então eu acho que não dá para associar as primeiras homenagens feitas em discurso pelo parlamentar Flávio Bolsonaro ao miliciano Alexandre Magalhães, mas a contratação das suas familiares e a permanência delas no gabinete até novembro de 2018, quando ele já era amplamente investigado por envolvimento com o escritório do crime e já, inclusive, condenado, indiciado em outros processos, aí a justificativa se perde. Não dá para atribuir ao Queiroz, pelo motivo que o Andreasa muito bem explicitou. Ele disse que era ele o responsável pelo seu gabinete, que as coisas ali corriam muito bem, quando já havia vários indícios de funcionários fantasmas, funcionários que ficavam em Portugal a maior parte do tempo, ainda que recebendo no Brasil, funcionários que não davam expediente no gabinete, o próprio Queiroz, que no dizer do Jair Bolsonaro fazia rolo, vendia carro, etc., tudo estando lotado no seu gabinete. Ele disse que era um gabinete que funcionava muito bem. Agora não dá para atribuir a contratação de duas funcionárias e que, atenção, haviam trabalhado com ele quando ele era líder do PP, um outro partido no qual ele esteve lá atrás, no início dos anos 2000. Depois migraram para o seu gabinete. Então não dá para atribuir isso ao Fabrício Queiroz. Essa desculpa não cola. A nota, aliás, dele
em que se vitimiza, se apresenta como vítima de ilações, quando não há ilação alguma, há fatos. Isso não são ilações, são fatos. Essas pessoas, de fato, são parentes de um miliciano conhecido, procurado, e elas, de fato, foram empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Não há ilação nisso. Não há tentativa de desconstruí-lo. Foi ele quem as nomeou. Assinou a designação para essas senhoras. Uma delas, a Raimunda, minha quase parente, Raimunda Veras, ela depositou parte do seu salário na conta do Fabrício Queiroz, numa agência que, aliás, funciona dentro da favela da Taquara, um conhecido ponto da milícia no Rio de Janeiro. Favela da Taquara, onde Fabrício Queiroz se escondeu no auge do turbilhão do caso contra ele. Isso também foi noticiado. Então, as relações com essas comunidades da Zona Oeste, nas quais a milícia opera sabidamente, a defesa, como disse o Joel, da legalização das milícias, de que elas deveriam ser transformadas aí em um corpo da polícia, etc., feita pelo Flávio Bolsonaro em discurso, algo que, aliás, é defendido por quem? Pelo Maduro na Venezuela. Isso também é fato, não é ilação. O fato é que a situação do Flávio Bolsonaro vai se complicando muito à medida em que se coloca uma lente de aumento em cima da sua trajetória parlamentar e empresarial. Então não é por ilações, é pela sua trajetória que a sua situação se complica. Tem uma reportagem importante hoje da Folha de São Paulo que mostra que o seu sucesso no ramo imobiliário veio bem antes dele enveredar pela franquia de chocolates, que é a outra justificativa que ele dá para o seu sucesso financeiro. Ele comprou a maioria dos imóveis que tem quando ainda era só um parlamentar e não um Willy Wonka das franquias de chocolates do Rio de Janeiro. Então, a situação vai se complicando por conta e risco do próprio Flávio Bolsonaro, a ponto que seus próprios defensores o aconselharem a parar de dar versões a respeito tanto da sua movimentação financeira quanto do funcionamento do gabinete, porque essas contradições poderão ser usadas no futuro contra ele numa eventual representação no Conselho de Ética do Senado.